Olá, pessoal, boa noite. Hoje iremos falar sobre os dentifrícios odontológicos. O que são, de onde vêm, como funcionam. Meu grupo é composto por 8 componentes: Ana Paula, Bianca Azevedo, Bianca Santos, Islane, Kevla, Cádia, Ricardo e Rodrigo. A composição básica dos dentifrícios está dividida em 6 grupos: agente ativo, partículas abrasivas, detergentes, que também é conhecido como laurisfosfato de sódio. Tem os fluorescentes, preservativos e corantes, que é conhecido como mentol e eucaliptol. Os espessantes, agentes reguladores da viscosidade, que é conhecido como carboquimexilcelulose, e tem também o emectantes, sobril e glicerol e água. Nos agentes ativos, eles também são conhecidos como os terapêuticos, que tem o fluoreto, que pode ter um composto ou dois em combinação. Tem um agente para melhorar o efeito do fluoreto, agente químico para controlar a placa, agente antitártaro e agentes desensibilizantes. Dentifrícios fluoretados surgiram na década de 1940. Agora vamos falar um pouco dos agentes químicos que compõem alguns dentifrícios. Flúor. Considera-se que o efeito do fluoreto na saúde bucal é cumulativo. A redução na prevalência de cárie obtida de 2 a 3 anos, que é o período médio de estudos clínicos, podem ser extrapoladas para 50% ao longo da vida do indivíduo. Cada país tem regulamentações específicas sobre a concentração do fluoreto que deve estar presente no dentifrício, desde o preparo até o término do período de validade do produto. Além da gengivite e periodontite, o dentifrício com triclosan e copolímero também reduz significativamente a formação de cálculo supragengival, em comparação ao dentifrício convencional. Previne mau hálito, reduz bactérias responsáveis pelo odor após 12 horas de uso em relação ao dentifrício convencional, assim como sua eficácia anticárie similar ao dentifrício convencional, em estudos clínicos de 30 a 36 meses. Clorexidina. A clorexidina é um composto catiônio à base de bis-bis-guanidina, que possui substantividade e atividade antibacteriana. O seu efeito antimicrobiano ocorre através da sua ligação a complexos extramicrobianos e da sua formação de envelopes em volta das células, o que resulta na ruptura da membrana citoplasmática. Esse agente possui amplo espectro antimicrobiano, gram-positivas e gram-negativas. Sua utilização difundiu-se na odontologia após a evidência de que bochechos com fluorexidina possibilitaram o controle da placa supragengival e reduziram a inflamação gengival. Uma das vantagens da clorexidina é que esse agente é pobremente absorvido pelo trato gastrointestinal e, portanto, apresenta baixa toxicidade. Xilitol. É relatado que o xilitol, um açúcar álcool, inibe o metabolismo e o crescimento bacteriano por não ser metabolizado pelas bactérias bucais, gerando um ciclo fútil que esgota os recursos energéticos da célula e, em última instância, provoca os desgastes e morte celular por depleção de energia. A única desvantagem é que o xilitol não permanece por muito tempo na placa e saliva após o uso, sendo a retenção do produto influenciada pelo veículo utilizado. O xilitol tem sido testado em soluções, dentifrícios, vernizes e gomas de mascar. Estudos clínicos associando o xilitol a outros agentes antimicrobianos no dentifrício, assim como a produção de fórmulas que aumentem a retenção bucal do produto, seriam de grande valia. No entanto, até o presente momento, não há estudos suficientes que suportem o uso clínico do xilitol adicionado aos dentifrícios. Fluoreto estanhoso. Este sal fluoretado ele tem a capacidade de inibir e reduzir a virulência e o metabolismo bacteriano. O fluoreto estanhoso, quando adicionado ao dentifrício, associado ou não a outros sais fluoretados,
têm mostrado reduzir a placa ou gengivite em comparação aos dentifrícios convencionais. Em estudos clínicos duplos cegos, paralelos e aleatorizados pelo menos 6 meses de duração. E devido ao seu efeito colateral, este dentifrício é de limitado extratos naturais. Apesar de o Brasil possuir vários dentifrícios à base de extratos naturais, como a sálvia, calêndula, menta, própolis, malva, canela, melissa, eucalipto e limão, ela vem sendo os resultados apresentados controversos, portanto, não há estudos suficientes que suportam o uso de dentifrícios. Também existem os agentes específicos, como antitártaro, dessensibilizantes e clareadores. Os antitártaros são agentes como o pirosfosfato, GAN3 e o zinco, promovem a redução de 20 a 50% da formação de tártaro pela interação destes produtos com o mineral, impedindo a cristalização da placa dentária e, portanto, são denominados agentes antitártaros. Não há estudos suficientes que comprovem a efetividade de um agente antitártaro em relação a outro. Todos os dentifrícios antitártaro parecem reduzir a formação de cálculo, apesar da limitação em relação ao número de estudos. Além disso, estes agentes apresentam outras propriedades importantes antimicrobiana e clareadora, não havendo contraindicação para o seu uso clínico. Os dessensibilizantes são para casos de sensibilidade associada à exposição radicular, sem associação com lesões de cárie. Agentes dessensibilizantes podem ser utilizados para reduzir a dor, como coadjuvantes aos procedimentos preventivos, que são a orientação em relação ao tipo de escova e técnica de escovação, e os terapêuticos, que são ortodônticos, periodontais e protéticos. Um dos agentes dessensibilizantes mais utilizados são os sais à base de potássio, incorporado em dentifrícios. O objetivo do agente dessensibilizante é diminuir o estímulo doloroso pelo bloqueio neurotransmissor ou pela diminuição da reação hidrodinâmica. Os dentifrícios com sais de potássio têm mostrado bons resultados quando usados durante o período de tratamento clareador caseiro, na redução da sensibilidade provocada pelo tratamento 37. No entanto, a quantidade de estudos é muito limitada para suportar evidência clínica significativa do uso do dentifrício dessensibilizador para reduzir a dor dentária. Recentemente, foi lançado no mercado um dentifrício com arginina e fluoreto com o objetivo de reduzir hiperestesia, porém, ainda não se tem dados conclusivos sobre sua efetividade. Os clareadores têm alteração de cor dentária, levando muitas pessoas a procurarem tratamento odontológico, sendo que estes podem ser realizados no consultório ou em casa, através do uso de géis, soluções, gomas de mascar e dentifrícios. Estes agentes clareadores podem ser à base de peróxidos, que é peróxido de carbamida e o peróxido de hidrogênio, sendo que o mecanismo de ação destes é pela oxidação dos pigmentos orgânicos e alguns inorgânicos presentes no tecido dentário, transformando estas macromoléculas em pigmentos menores ao ponto de eles serem eliminados parcialmente ou totalmente da superfície dentária por difusão. Há evidência que os produtos clareadores à base de peróxidos são efetivos em reduzir o escurecimento dentário em comparação a placebos. Os agentes clareadores presentes nos dentifrícios são à base de pirosfosfato e abrasivos. As escovas elétricas são também consideradas clareadoras por removerem manchas através da ação física.
A presença de abrasivos nos dentifrícios é essencial para uma adequação e remoção de placa dentária e manchas extrínsecas, promovendo o polimento dentário. Os abrasivos mais comuns são fosfato de cálcio, sílica hidratada, carbonato de cálcio, bicarbonato de sódio, metafosfato de sódio insolúvel e polímero acrílico. Também existem as orientações de uso desses dentifrícios, por exemplo, a quantidade utilizada para cada faixa etária. De 0 a 3 anos, temos uma quantidade bem pequena, menor que 1 grão de arroz. De 3 a 7 anos, 1 grão de arroz. E de 7 anos em diante, 1 grão de feijão do pequeno. Quando adultos, não devemos utilizar um tubo de creme dental a cada escovação. O ideal é o grão de feijão do pequeno, sem exagero. Para evitar as doenças causadas pela placa bacteriana, devemos manter a higiene em dia e criar sempre o hábito nas crianças desde bebê, porque quando elas pegam o hábito, elas levam para o resto da vida delas. E para finalizar, finalmente, vimos que os dentifrícios é só um nome chique para cremes e géis dentais e que neles existem várias substâncias que auxiliam no controle bacteriano bucal. Fizemos este trabalho a partir do artigo de Magalhães, Ana Carolina et al., sobre o uso racional dos dentifrícios na Revista Gaúcha de Odontologia Online. E aí tá a nossa referência e o site para quem quiser entrar. Muito obrigada!